Orígenes de Alexandria, intérprete da Escritura. Orígenes é, com Agostinho, o maior pensador do cristianismo antigo. A sua contribuição nos diversos âmbitos da teologia foi determinante. Ele é o fundador da ciência bíblica pelas suas buscas, pelas diversas versões da Escritura e pelos comentários, às vezes literais e espirituais, dos dois testamentos. É ele que constitui a primeira grande síntese teológica na Igreja ao se empenhar em explicar o mistério cristão. A produção teológica de Orígenes acaba suscitando apaixonadas controvérsias. Em 400, em concílio alexandrino, por convocação do imperador Teófilo, erros são atribuídos no seu sistema teológico. A questão repercutirá no século VI. O imperador Justiniano intervém pessoalmente no debate e Orígenes é condenado no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553. O que pensar de tudo isso? O fato é que Orígenes foi o primeiro pensador cristão que se empenhou nos limites da investigação no desvelamento do mistério cristão. Os limites os superou de tantos modos e vezes com a preocupação de melhor fixá-los. Em época de pouca delimitação e controvérsias singulares como a gnóstica, Orígenes, com espírito verdadeiramente indagativo, foi até onde o espírito o permitia. Jamais deixou de manifestar profundo sentimento de observância e obediência à regra de fé crida e pregada na Igreja. Origem é uma das personagens da antiguidade cristã de quem se tem maiores e melhores informações. De fato, a seu respeito, possuímos importantes documentos. O primeiro é o livro 6º da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio viveu em ambiente que a memória de Orígenes estava muito presente. De fato, passou ele os 20 últimos anos de vida em Cesareia a partir de 230. Eusébio, que aí viveu por volta de 300, conheceu pessoas que tinham tido relação com Orígenes. Além disso, Eusébio tivera em Cesareia um professor, um predecessor, Panfilo, que começou a reunir tudo que tinha sido escrito a respeito do mestre alexandrino. Eusébio também se ocupou em resguardar a famosa biblioteca de Orígenes, que Orígenes transferira de sua cidade natal, Alexandria, para Cesareia. Orígenes nasceu no Egito, provavelmente em Alexandria, de família cristã. Sobre a educação que lhe ministrara o pai, Eusébio nos diz que Leônidas, além de lhe oferecer o ciclo dos estudos comuns a todos os estudantes, a paideia, preocupou-se, desde os primeiros anos de vida do jovem, a exercitá-lo nas sagradas escrituras. Exigia a cada dia do pequeno estudante a recitação dos trabalhos realizados. O jovem, por sua vez, não manifestava a menor relutância em realizá-los. Ao contrário, aplicava a si mesmo com zelo excessivo e não se contentava ao sentido óbvio e imediato das mesmas, mas buscava, além destes, o mais profundo. Chegou a despertar perplexidade no pai com as indagações que ele fazia. O pai aparentemente o reprimia e o exortava a não buscar o que estava além de suas forças e idade, mas na realidade alegrava-se muito com o que vislumbrava. Pode-se dizer que Orígenes, desde menino, entregou-se à contemplação da palavra divina. Alimentado por essa, a sua infância foi marcada por outro dado do tempo, o martírio. Sua infância se deu em plena época de perseguições. Eusébio informa a respeito da que alcançou o pai, Leônidas. A morte de Leônidas se deveu por ocasião do édito do imperador
em 202. Essas perseguições farão brotar ardorosos sentimentos em prol do martírio no jovem Orígenes. Esses perdurarão por toda a sua vida. Orígenes chega a enviar carta ao pai encarcerado, exortando-o a permanecer fiel à vocação de Marte, mesmo a despeito das necessidades mais prementes que a família haveria de passar. No tempo da perseguição de Maximínio, Orígenes escreve a exortação ao martírio. Ele mesmo, Orígenes, conhecerá o martírio sob Décio em 253. Aos 17 anos, morto o pai, torna-se responsável pela família, mãe e 6 irmãos menores. Os bens da família são confiscados. Orígenes pode continuar com os estudos graças à benevolência de uma rica senhora alexandrina. Como já se encontrava bem adiantado nos estudos gregos, Orígenes dá início à profissão de mestre de gramática, letras, atendendo assim às necessidades da família. Ainda a respeito dessa rica benfeitora, Eusébio traz à luz novo e expressivo traço do caráter de Orígenes, a sua impassível postura diante das heresias. A dita benfeitora tinha igualmente sob sua proteção um jovem muito conhecido em Alexandria de nome Paulo. Orígenes o tinha como herético e por isso jamais consentiu em partilhar da oração com Paulo. Manifesta assim, desde a juventude, sentimento profundo de ser igreja e a ela estar intimamente unido. Enquanto exercia o professorado, por ocasião da dura perseguição que em Alessandria eclode, Orígenes é convocado pelo bispo Demétrio a estar à testa da escola de catequese da cidade. O jovem tinha 18 anos e mesmo assim considera incompatível o ensino das ciências gramaticais com o trabalho que haveria de iniciar na elucidação dos estudos sagrados. Acaba vencendo todas as antigas e admiráveis obras que possuía. Podemos entender como a escola de Alexandria, aquele pequeno grupo de pensadores que, além de toda forma organizativa e institucional, professavam intelectualmente opiniões muito próximas. Vale dizer, ainda que ao término do segundo e início do terceiro séculos, vê-se desenrolar de modo organizativo o ensino catequético. Os bispos confiavam tal tarefa a cristãos instruídos, sem lhes conferir ministério particular algum, ou seja, mantendo-os como leigos. Assim entendeu proceder o bispo Demétrio ao encarregar Orígenes do ofício catequético. Orígenes assume o ensino catequético doutrinal. É a partir de então que procura organizar os estudos bíblicos. Orígenes divide em 2 classes os discípulos interessados: a de catequese, que confia a Héracles, discípulo devotado às coisas santas e versado em filosofia, e assim mesmo a de dos estudos mais avançados. Procedendo deste modo, Orígenes funda os estudos, um centro de estudos de ciência, tal qual imaginava o mártir Panteno, por ocasião da instalação da famosa escola de Alessandria, em 180. Isso implicava para Orígenes uma reviravolta no como compreender a cultura profana. Essa se tornava indispensável para o bem desenrolar do seu intento de fazer ciência bíblica. A didascalia, ou a escola de Alexandria, que ora dirige, será, portanto, o lugar onde a cultura profana ocupará ou deverá estar a serviço da preparação da ciência bíblica. Eusébio nos descreve o que era essa escola de Orígenes, aqueles que a frequentavam, o que aí se ensinava. Uma escola aberta a todos, pois não se tratava mais de preparar o interessado ao batismo, mas sim de distribuir ciência. Todos os interessados em quem constatava boas disposições naturais
Orígenes os aplicava ao ciclo de estudos próprios da antiguidade: gramática, dialética, retórica, música, astronomia, aritmética, física e filosofia. Das diversas filosofias, os fazia ver as rixas presentes em cada uma delas, explicando, comentando e examinando os escritos, um a um. A sua visão a respeito da cultura pagã é sem dúvida ampla, aberta, mas crítica. Essa cultura não é por si mesma má. Toda ciência vem de Deus. O seu uso pode ser legítimo, observados certos limites. É indispensável certa formação para melhor purificá-la de seus erros. Todavia, é bom ter presente que ela é útil para se apresentar o Evangelho aos homens e não para o conhecimento mesmo das coisas divinas. O que faz com que fosse indispensável dispô-la como preparação à inteligência das Escrituras. O discípulo Gregório Taumaturgo nos fala sobre o método que Orígenes entendia útil ao ensino da filosofia para cristãos, bem que tipo de filosofia deveria e poderia ser utilizada. Diz o discípulo: ele nos ordenava acolher a filosofia, reunindo todos os escritos que subsistiam dos antigos filósofos e poetas, sem nenhum rejeitar, a não ser os ateus, ou seja, aqueles que negavam a providência. Quanto aos aceitos, necessário se fazia lê-los, sem se deter preferencialmente a um ou a outro. O ponto de vista de Orígenes é todo dirigido ao contrário: provar todos os sistemas, considerar o que de bom neles havia, não se deter em nenhum em particular, pois somente a Deus e aos seus profetas o verdadeiro discípulo de Cristo deve aderir. O catequista de Alexandria tornava-se assim um sábio intérprete da Bíblia. Empenhava-se em aprender o hebreu e, buscando em tantas outras versões correntes, Áquila, Símaco, Teodósio, versões gregas, realizar estudo analítico e comparado da Escritura para melhor compreendê-la e transmiti-la. A sua obra Hexaplas é a expressão desse intento. Dos anos 215 a 230, Orígenes ocupa-se em ensinar na escola de Alexandria. É desse período que sua atividade de mestre, conferencista e disputador se estende além fronteiras. Em uma viagem à Palestina, é convidado por bispos que reclamavam explicar a Escritura à Assembleia da Igreja. Mesmo não sendo sacerdote, o jovem mestre alexandrino dá início àquela atividade que irá perdurar ao longo de toda a vida, a de pregador. Juntamente às missões ao estrangeiro e ao ensino oral, Orígenes começa a escrever e a publicar comentários e outras obras, tais os 5 primeiros livros do comentário sobre São João, o comentário sobre a Gênesis, perdido, os comentários sobre os 25 primeiros salmos, reduzidos a poucos fragmentos, e sobre os princípios, sua principal obra. Obra levada a cabo sob auspício do convertido benfeitor Ambrósio, que colocava à disposição de Orígenes 7 taquígrafos a copiar aquilo que o mestre lhes ditava. O ensino de Orígenes em Alexandria se conclui em 230 por conta de um incidente que o opôs ao bispo Demétrio. Por conta da viagem que fizera à Palestina em 230, quando além de continuar com pregações à Assembleia local, é ordenado sacerdote pelos bispos locais. Esta ordenação, ao ver do bispo Demétrio, estava marcada por dupla irregularidade. Não havia sido solicitada e autorizada por ele, Demétrio, bem como fora considerada irregular em razão da autoemulação que Orígenes se impusera em tempos outros.
Demétrio reúne ensino do local para se discutir com a igreja a questão. O sínodo não chegou a declarar a ordenação de Orígenes inválida, mas sim o considerou indigno de dar continuidade à atividade escolar de catequista. Isso marca a nova tomada de decisão de Orígenes de deixar Alexandria e partir para Cesareia, onde dará continuidade às atividades de pregador, sacerdote e educador. Na comunidade de Cesareia, por mais de 60 anos, Orígenes exercerá a derradeira e mais fecunda etapa da sua vida. Nesse período, continua a publicar e a concluir comentários. Escreve o Contra Celso, na perseguição de Maximínio. Endereça ao amigo Ambrósio a exortação ao martírio e continua a participar em todas as partes de debates e concílios, quando solicitado. Mas o que de mais novo se depreende do seu ministério em Cesareia é a atividade de pregador. Orígenes ministra a pregação quase todos os dias na igreja de Cesareia, sob a solicitação do bispo, explicando as Escrituras. O que é mistério aqui assinalar é o como Orígenes concebe a pregação. Ora, somente aquele que inspirou os autores sagrados pode agora ser seu intérprete. Este, sem dúvida, é o princípio maior da atividade exegética que desempenha. Além do mais, o exegeta deverá ser o homem de oração. Pela oração, o verdadeiro exegeta espiritual atinge a inteligência do texto sagrado, evidencia sua verdade e a coloca ao alcance das almas. Como havia começado em período de perseguição, assim se conclui a vida de Orígenes. Em 247, o novo imperador Caio Mécio Décio, preocupado em deter o enorme crescimento do cristianismo, retoma as permissões com inaudito vigor. Orígenes, se não cai às terríveis provas da perseguição, morre em consequência dessas não pouco tempo depois. Seja o cristianismo, seja o judaísmo, é certo afirmar que são religiões do livro, à medida que a Sagrada Escritura é considerada fruto da revelação divina para o bem da comunidade. O livro sagrado garante e sustenta todo e qualquer ato da vida da comunidade, sua doutrina, sua disciplina, a liturgia, vista em sentido tanto individual quanto coletivo. Por se tratar a Sagrada Escritura de um complexo de livros heterogêneos, tanto por argumento, forma e cronologia, não se apresenta de fácil e imediata acessibilidade. Assim, a sua compreensão e a efetiva prática do que impõe ser atingida, visto que nem sempre essa se dá de modo claro e imediato, urge, portanto, prévio e empenho de compreensão na compreensão do texto. Vale dizer, tomada de atitude hermenêutica capaz de afrontar essa mesma complexidade. Assim, o que importa aqui observar é que, como Orígenes se ocupou na abordagem do ensino e da transmissão dessas Sagradas Escrituras. Orígenes, como alexandrino, encontrava-se na confluência de várias tradições de interpretação das Escrituras, judaica, grega, helenística, do cristianismo primitivo e da própria alexandrina. Vejamos brevemente cada uma dessas. Os judeus, quanto ao Antigo Testamento, se empenhavam em adaptar os dados do texto sacro a exigências da vida do povo, de modo a torná-los úteis, harmonizando-os igualmente com os dados da tradição e da lei oral. Tratava-se de uma exegese que tornava possível o processo de atualização, deduzindo da letra do texto antigo novos preceitos. Duas foram as formas de interpretação: a halakha, de tipo legislativo,
praticada nas escolas rabínicas, que se preocupavam em responder às questões postas diante da aplicação prática do texto sacro aos atos da vida de cada dia. A Haggadah, de finalidade mais variada, era destinada à edificação dos fiéis. Era feita em forma de homilias no culto sinagogal. Os rabinos se preocupavam em abordar o texto sacro de modo rigorosamente minucioso, controlando a exatidão do texto nos menores detalhes de sua gramática. A interpretação de uma certa passagem obedecia a vários procedimentos. A interrelação de uma ou várias passagens, de certa forma exigidas da passagem em exame, o contexto em questão examinado e mediante procedimentos dialéticos analógicos de assimilação, generalização, inclusão e exclusão. O interesse preponderante era pela interpretação literal. Assim os cristãos, diga-se sobretudo Orígenes, a entendeu. Todavia, vale dizer, a exegese judaica não prescindia da alegórica, mesmo sendo essa pouco desenvolvida e marginal. Os gregos, por sua vez, não possuíam texto de valor normativo como a Sagrada Escritura hebraica, mas em suas escolas de retórica e filosofia, refinadas técnicas exegéticas foram utilizadas. A usual forma de análise exegética aplicada à produção das obras literárias foi a de inserir observações escritas às margens do texto, este posto ao centro. O comentário é normalmente conciso. A explicação do texto, das suas eventuais dificuldades, da língua, esclarecimento sobre referências históricas, sobre a cultura dos mitos. Os comentários das obras filosóficas, todavia, são diversos dessas literárias, são mais amplos no apresentar o pensamento do autor em questão. Os comentários não só revelam um caráter mais livre e pessoal do autor, com adendo de especulações de ordem original, como tantos outros procedimentos. Dessa forma, podia haver muitos e diversos comentários, em forma e em substância. É nesse ambiente que se difundiram obras exegéticas em forma de questões e soluções a essas dadas, que se difundiu de modo sintomático pela exegese patrística. O que nos interessa destacar é que, em ambiente filosófico, foi proposto interpretar a obra dos poetas, sobretudo Homero, de forma alegórica, diversa da usual escolástica. A reflexão filosófica colocou logo às claras a não verossimilhança, o absurdo, como a imoralidade dos mitos e dos deuses e heróis aí pelos mitos eram narrados. Com o intento de salvaguardar a autoridade e prestígio de tão afamado autor, Homero, procurou-se justificar os desvarios literários postos como fundados na intenção subjacente do autor de não pôr às claras a verdadeira mensagem por ele desejada a ser veiculada. A linguagem simbólica e obscura do texto haveria de ser desvelada somente por poucos e excelsos iniciados na arte da interpretação. Foram, sobretudo, os filósofos estoicos que difundiram a interpretação alegórica dos deuses tradicionais. A preocupação de eliminar o sentido literal de tudo o que a tradição mitológica considerava não conveniente aos deuses, harmonizando-a a critérios propriamente racionais, fez dos deuses símbolos de forças naturais e do politeísmo tradicional o seu monoteísmo filosófico. Tenhamos presente que o método alegórico é entendido como o que o autor expressa conceitos que subjazem ao texto literal.
subjaz outro ainda mais expressivo, a desvelar e significativo, bem como o procedimento hermenêutico que consiste em descobrir no texto um significado além do literal e daquele que tinha sido a intenção primeira do autor. Esse procedimento hermenêutico e a terminologia relativa a ele foram assumidos pelo judaísmo helenizante, sobretudo o alexandrino, no intuito de conciliar a crença tradicional dos judeus com a cultura grega. O conhecimento a respeito nos é dado de modo muito particular por Filão. Em efeito, já a tradição do Antigo Testamento em grego, pela 70, da qual se serviu Filão, representou uma primeira tentativa de interpretação do texto bíblico, mais ou menos ao modelo dos Targumim aramaicos, ou seja, uma interpretação de ordem parafrástica, isto é, conformes aos conceitos correntes do tempo do tradutor e alheios ao do redator original. Os argumentos tratados são dos mais diversos tipos: Deus, mundo, o povo eleito, a esperança escatológica, o Messias. Quanto ao procedimento de Filão, pode-se afirmar que foi do tipo alegórico, centrado em especial no Gênesis e no Êxodo, com referência a poucos outros livros da lei, e segundo as normas que regulavam a interpretação dos poetas homéricos. Desse modo, pôde Filão fornecer explicações aceitáveis dos tantos antropomorfismos presentes nos primeiros livros da Escritura e do desconcertante uso dos mitos para a inteligência e sensibilidade religiosa dos cultos pagãos, servindo para tanto de conceitos e terminologia filosófica, sobretudo platônica e a estoica. De outra parte, a Bíblia tem para Filão bem outro significado que qualquer mito grego, cujo sentido literal podia ser posto de lado, o que não poderia se dar com o próprio texto sagrado. Convencido que está de que o texto sagrado expressa em forma simbólica uma mensagem subjacente ao texto literal não revelada, é imprescindível que o mesmo texto seja abordado a dois níveis, literal e alegórico, um sobreposto ao outro. A importância que dá ao sentido literal é de todo secundária. Este é dirigido aos muitos, ao invés do alegórico, que é para poucos que verdadeiramente se interessam das realidades do espírito. A passagem da letra à alegoria é exigida ao ver do exegeta em razão da presença de certos elementos particulares indicativos de que o sentido literal não é o sentido aceitável. Nomes, números, tantos nomes de animais, plantas e outras entidades particulares, sobretudo o nome de pessoas e lugares, são interpretados em base à etimologia, conforme o procedimento que os filósofos estoicos haviam generalizado na interpretação dos mitos gregos. Quanto aos conteúdos da alegoria filoniana, esses eram prevalentemente de tipo cosmológico e antropológico. Para Filão, muito dos textos da Escritura são suscetíveis de uma pluralidade de interpretações alegóricas, dependentes de uma pluralidade de outras fontes. Essa mesma pluralidade, contudo, depende do tipo de alegoria usada, ou seja, a cosmológica ou a psicológica. Essa tendência de atribuir diversos sentidos alegóricos a uma mesma passagem da Escritura será uma das características distintivas da exegese cristã de Alexandria. Os primeiros cristãos são judeus de raça e de educação, por isso mesmo aceitam o Antigo Testamento como revelação a Israel, do qual se sentem parte eleita. Eu interpreto segundo os métodos usuais do judaísmo de então.
ao mesmo tempo que procuram adaptá-lo às novas exigências culturais. Ao fazê-lo, não se limitavam a embelezar o seu discurso com situações tomadas à letra ou outros modos comuns do Antigo Testamento. Todavia, o uso desses procedimentos atualizadores não se limitava à simples forma, mas incluíam a compreensão de novos conteúdos que não tardam a vir em confronto com a visão do Antigo Testamento. Os cristãos de então veem em Jesus o Messias prometido e anunciado pelos profetas e, por conseguinte, interpretam em relação a ele tantas passagens do Antigo Testamento consideradas profecias messiânicas. Isso faz com que os primeiros cristãos estendam a interpretação cristológica a tantas outras passagens da Escritura judaica. Os textos apocalípticos escatológicos, textos relativos à comunidade vista como o novo Israel, textos relativos ao servo de Javé e ao justo sofredor, dentre tantos outros. De outra parte, a exigência de aprofundar o significado da figura e da obra de Cristo em sua relação com a tradição judaica e a espera messiânica leva alguns cristãos a se interessar pelo Antigo Testamento muito além dos limites representados pela coleta de dados cristológicos feita até então. Trata-se agora de repensar a história de Israel no seu todo, em vista da prevaricação do povo que sempre esteve desatento à vontade de Deus e desprezando a sua benevolência. A convicção de que Cristo era o Messias e que nele se realizavam as profecias messiânicas era exatamente a de todos os cristãos de postura rigidamente judaizante. Vale dizer, os que viam a nova fé como uma trama religiosa e cultural de estreita observância judaica, na qual a velha lei conservava todo o seu valor. Cristãos, todavia, de outros ambientes culturais sentiam-se menos vinculados à tradição judaica e à observância literal das normas da lei, e por conseguinte manifestavam maior adesão ao espírito da mensagem pregada por Cristo. Essa tendência foi representada inicialmente por Estevão e em seguida exemplarmente por Paulo. O apóstolo dos povos considera a Escritura à luz de Cristo, mistério a ser revelado. O véu estendido sobre a lei e o Velho Testamento, que ofuscou e continua a ofuscar a mente dos judeus e que os impede de ver e de ter uma reta compreensão da mesma, este foi removido por Cristo. Vista dessa forma, a velha lei assume nova dimensão espiritual. Paulo entende o mistério de Cristo no sentido de que os antigos fatos da Escritura hão prefigurado os fatos de Cristo e da Igreja, e somente esses novos fatos podem oferecer a chave para compreender o sentido profundo dos antigos fatos. Como se vê, o procedimento hermenêutico com o qual Paulo e os outros autores do Novo Testamento interpretam espiritualmente as Escrituras, isto é, cristologicamente, não se limita à atualização em Cristo das profecias messiânicas veterotestamentárias. Paulo vê na historicidade dos fatos históricos antigos um novo e profundo significado. Em tal sentido, aqui se sobrepõem dois níveis de leitura: um relativo ao fato histórico veterotestamentário, outro indicativo do novo fato que diz respeito à realidade de Cristo e da Igreja. O termo com o qual Paulo define a relação entre os dois tipos de leitura é tipos. Em ambiente alexandrino, o desenvolvimento da cultura cristã se caracteriza pela abertura aos valores da paideia grega
e com a preocupação de tornar mais acessível aos leitores de bom nível cultural a leitura compreensiva da Sagrada Escritura. Todavia, o fim mais imediato foi de contrastar o predomínio cultural dos gnósticos, cuja exegese tornava distante a relação do Antigo com o Novo Testamento e submetia o Novo a excessivos alegorismos ratificadores de suas posições doutrinárias. A exegese alexandrina continua e amplia ulteriormente a tradicional interpretação tipológica do Antigo Testamento e o integra com a abordagem de outros tipos de interpretação, sobretudo a filoniana, com interesse cosmológico e antropológico, a qual se acrescentam especulações de tipo apocalíptico. Dispensa dizer que o procedimento exegético preferido em Alexandria é o alegórico. O centro propulsor dessa atividade exegética, como víamos, foi a didascalia alexandrina, a famosa escola de Alexandria. A exegese alexandriana encontra em Clemente e Orígenes a sua maior representação entre o final do segundo século e a metade do terceiro. Clemente, o primeiro, considera a Escritura como a própria voz do Logos Divino. Repreende, pois, o conceito tradicional de que o Evangelho é a realização e a complementação da lei, e que por isso mesmo somente a fé em Cristo, profetizado e anunciado por essa, chega a oferecer a chave para interpretar o Antigo Testamento. Em sentido antignóstico, afirma que os testamentos são dois, o Velho e o Novo, por nome e idade, mas realizados no tempo e com progresso dados por um só Deus, através do Filho. De outra parte, Clemente, como Filão, está convencido em sua prática exegética que a Escritura não pode conter nada de banal e que a palavra que foi posta aí de forma velada, portanto não imediatamente perceptível, pode ser conhecida. Para Clemente, as palavras de Cristo são a expressão de uma sabedoria divina e misteriosa que não deve ser escutada com ouvido carnal. Nem os profetas, nem o próprio Senhor anunciaram os mistérios de vida divinos de forma acessível a todos, mas falaram por meio de parábolas, isto é, alegorias. Por isso, por vários motivos. Primeiro, para instigar os mais zelantes a buscar com aplicação e habilidade o seu verdadeiro sentido subjacente, e porque muitos, por não estarem devidamente preparados, pudessem aferir mais prejuízo que inteligência da Escritura. Os santos mistérios são reservados a eleitos, predestinados à gnose. De tudo isso resulta evidente que tal concepção da palavra sacra e da sua compreensão não poderia prescindir da interpretação de tipo alegórico. Nesse sentido, a alegoria será o princípio hermenêutico principal no qual está fundada a distinção do ensino escriturístico, feito a dois níveis, uma vez que a alegoria permite passar do nível inferior e literal àquele superior, penetrando os aspectos menos evidentes do ensino escriturístico. Dessa forma, e evitando os excessos do alegorismo, sobretudo praticado pelos gnósticos, Clemente observa que a interpretação de uma passagem bíblica é aceitável somente se traz e afirma que aquilo que é próprio e perfeitamente conveniente à majestade de Deus, e se tem a sua comprovação por meio do apoio de outras passagens da Escritura. Além disso, os textos não devem ser interpretados alegoricamente em todas as palavras,
mas somente naquelas que indicam um conceito geral e global da mesma passagem. O modo de interpretação preferido de Clemente é o alegórico. Na verdade, ele dá continuidade e valoriza a tipologia tradicional, assumindo em sentido antignóstico a unidade dos dois testamentos e propondo o conceito de revelação progressiva, segundo a qual a vinda do Senhor foi anunciada, preparada desde a origem do mundo e previamente significada com obras e palavras da lei e, sobretudo, dos profetas. A influência de Filão é evidente na sua interpretação cosmológica e psicológica. A convergência de tantas e diversas influências impulsionou Clemente a acumular para uma mesma passagem bíblica muitas interpretações alegóricas de tipo diverso, inaugurando o procedimento distintivo da interpretação escriturística que se desenvolveu em Alexandria. Certamente com esse modo alegórico, plural de se interpretar a Escritura, Clemente se distancia expressivamente da tipologia tradicional do Antigo Testamento e o faz fundamentalmente uma vez que a sua interpretação do Antigo permanece firmemente ancorada em Cristo, isto é, na história. Ao considerar a exegese origeniana, podemos afirmar praticamente todas as características de seus predecessores, sobretudo Clemente, tais como os diversos sentidos da Escritura serem observados pela alegorização, as etimologias dos nomes hebraicos, o simbolismo numérico e outros tipos de procedimentos filonianos. Mas o que distingue Orígenes dos demais autores é o fato de ter organizado e sistematizado esses dados tradicionais em base a um conhecimento do próprio texto bíblico. Trata-se de uma exegese muito mais aprofundada e crítica, dirigida no diuturno contraste com os gnósticos. Dois traços fundamentais o distinguem dos seus predecessores. Primeiro, Orígenes distendeu o âmbito da exegese cristã da Escritura quanto ao objeto e à forma. Quanto ao objeto, visto que antes dele o interesse maior dos exegetas e dos teólogos se concentrava preferencialmente em alguns livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Salmo, Isaías e poucos mais, e quanto ao Novo, em objeto de estudo praticamente Mateus e algumas cartas de Paulo, sobretudo as de cunho milenarista e Apocalipse, Orígenes, ao contrário, empenha-se no estudo de toda a Escritura. No que diz respeito à forma, é certo que nenhum dos que o antecederam comentou livros inteiros, seja do Antigo como do Novo Testamento. A tal propósito, o trabalho exegético de Orígenes se deu, segundo Jerônimo, de diversas formas, por meio de espólios, homilias e, sobretudo, comentários. Os escólios constituíam um conjunto de explicações de passagens escolhidas de um ou outro livro, selecionadas em base à dificuldade ou ao interesse que apresentavam. As homilias, objeto da pregação em Cesareia, adaptadas a um público misto e pouco informado. Nessas eram realizadas em ciclos contínuos, visto que Orígenes procurava interpretar sistematicamente os episódios mais importantes de livros inteiros da Escritura. Esta é muito pouco desenvolvida e de recurso muito limitado quanto à oratória. O corpo da pregação é constituído por uma série de premissas tomadas do texto a ser comentado, seguidas de sua interpretação. Esta representa o caráter mais típico da exegese originiana, mesmo sem dimensões menores que a dos comentários. Esses, os comentários, por sua vez,
refletem a dimensão escolástica da exegese de Orígenes. Aqui o mestre está circundado de um auditório restrito e selecionado. Procura aprofundar e buscar proceder de modo sistemático, passo a passo, sem limites de espaço e de tempo. O caráter prevalente nos comentários, muito além do exegético, é o de interesse doutrinal, dirigido no embate com os conhecidos gnósticos. Outro caráter eminente da exegese originiana é a abordagem filológica ao texto bíblico. Orígenes está consciente do enorme contraste que pode e que surge das discussões com os judeus, em razão da divergência quanto ao texto bíblico que utilizam, mas também com o modo utilitarista dos gnósticos, que procuram fazer alegoria no sentido de vir em convergência à doutrina que eles professam. Orígenes sente, pois, a urgência de fundar a interpretação da Escritura em base a uma maior exatidão da palavra utilizada. Dessa necessidade é que nasceu a sua importante obra Hexaplas. Trata-se de um projeto de harmonização do texto hebraico com as diversas traduções do Antigo Testamento, sobretudo as gregas. Diante do desafio de levar adiante tal obra, não faltou o uso da rigorosa filosofia e das disciplinas do Enkyklios, ou seja, da paideia. Orígenes apresenta a teoria sobre a Sagrada Escritura na sua obra maior, De Princípios, sobre os princípios. Ele não se limita a considerar a Escritura como um livro divinamente inspirado, mas enquanto palavra divina, o identifica a Cristo, Logos. Orígenes indica como dado tradicional a convicção de que a Escritura apresenta, além do sentido literal, um sentido espiritual mais profundo. Esse não é compartilhado por muitos em razão da inaptidão intelectual e do pouco esforço operativo. Segundo a intenção do próprio Espírito, esses, os muitos, não são capazes de apreciar o sentido profundo da Escritura. De fato, o estudo do texto sacro exige aplicação de caráter teórico e total empenho ascético e moral. O Espírito de Cristo que inspirou os hagiógrafos, os autores bíblicos, inspira igualmente o seu intérprete, tornando-o habilitado a desvelar o sentido da Escritura, que é Cristo mesmo, presente sobre o véu da letra. Vê-se que para Orígenes, o sentido espiritual da Escritura se identifica em substância com o sentido cristológico. Em razão mesmo da dificuldade de perscrutar esse sentido espiritual cristológico, é que muitos se perderam, os judeus, e se perdem os gnósticos, no sentido literal, caindo, portanto, em erro. De sua parte, o sentido literal não é errôneo. Certo é que não representa o fim último da Escritura, mas serve sim de abordagem, como abordagem propedêutica ao conhecimento do sentido mais profundo, ou espiritual. A técnica exegética de Orígenes está fundada em 3 princípios. Primeiro, toda a Escritura tem em cada sua palavra um fim prático, isto é, útil espiritualmente àquele que a interpreta com empenho. Segundo, de ordem ideológica, que consiste na identificação entre o conteúdo espiritual e o cristológico. O que vale dizer que o estudo da Bíblia é verdadeiramente eficaz, útil, quando se chega a Cristo. O terceiro, de ordem estrutural, consiste em abordar os 2 níveis, isto é, de forma platônica, a Escritura. O primeiro nível é o sensível, que deve conduzir o intérprete ao segundo, o inteligível.
É esse segundo nível que corresponde exatamente à interpretação espiritual. Orígenes propõe, na já citada obra sobre os princípios, uma tripartição dos sentidos da Escritura, correlata àquela de São Paulo, do homem visto como espírito, alma e corpo. E da mesma forma como os cristãos, aqueles divididos entre os simples, os que estão em processo de desenvolvimento e os perfeitos. O sentido dessa correlação é que pode influir daquilo que a Escritura concede tanto a uns quanto aos outros. Aos simples, a letra. Aos que estão em processo de progresso, o sentido moral. Aos perfeitos, a plena união com Cristo. A interpretação da exegese originiana é aberta, no sentido que o exegeta se sente autorizado a propor diversas e várias interpretações. É assim que ele se serve de outras traduções do Antigo Testamento, não só para controlar a exatidão do texto da Escritura, mas para ampliar a sua interpretação, já que essa pode apresentar novas nuances que possibilitam aprofundar a interpretação. Orígenes, partindo do critério dilatado de que a Escritura deve ser interpretada pela própria Escritura, multiplica as referências que acabam iluminando cada uma das passagens tratadas mutuamente. É claro que esse procedimento deve ser observado de modo pertinente, isto é, colocando em relação passos que representam entre si semelhanças lexicais e conceituais. De fato, cada palavra será estabelecida sobre aquela declaração de 2 ou 3 testemunhas, ou umas tomadas do Antigo, outra do Novo Testamento, ou da lei, dos profetas ou dos apóstolos. Quanto à leitura literal, diz Orígenes: quanto a toda a Escritura, estamos dispostos a admitir que essa, na sua totalidade, tem significado espiritual, mas nem todo sentido material, visto que em muitos pontos se demonstra que esse sentido material ou literal é impossível. Quanto à aplicação da alegoria, esta obedece ao critério fundamental que as mesmas entidades do texto podem ser interpretadas com valor positivo ou negativo, e por isso com significado de tudo diverso em relação aos contextos igualmente diversos. Mas Orígenes se dá conta do risco de arbitrariedade na liberdade interpretativa em tais procedimentos. Para tanto, procurou colocar de modo mais preciso a interpretação literal. Revela que poucas vezes o sentido literal apresenta defeito, e para uma reta apreciação do texto é imprescindível que a interpretação espiritual esteja conexa à literal, fundada no confronto com outros passos escriturísticos. Quanto aos vários tipos de interpretação alegórica, é certo que Orígenes continua naturalmente a desenvolver a tipologia tradicional, em harmonia com a sua tendência espiritual de excluir que fatos históricos do Antigo possam ser tipos de outros fatos históricos do Novo Testamento e da Igreja. Para tal, confere a esses significação espiritual. Da mesma forma, estende a interpretação espiritualizante a fatos históricos do Novo Testamento. Outro tipo de interpretação espiritual é aquele que, em dimensão vertical, vê a realidade como símbolo da celeste. A interpretação do Antigo Testamento, em particular da lei, está condicionada em Orígenes às exigências da polêmica antignóstica,
e por isso mesmo conserva como impostação de fundo a tipologia tradicional. O Antigo Testamento apresenta a sombra e a imagem das verdades que se revelaram no Novo. Pelo que sabemos, somente Orígenes chegou em campo católico à composição de comentários sistemáticos dedicados aos escritos do Novo Testamento. Com ele, a exegese do Novo Testamento torna sistemática como a do Antigo, sob as mesmas normas de teorização fundadas na distinção de sentido literal e espiritual, com a limitação de extrair muitas vezes o sentido espiritual do sentido literal, evitando assim aplicar continuamente o processo de alegoria. Ao lado desse tipo de interpretação espiritualizante do Evangelho, Orígenes destaca, ao estender ao Novo Testamento, a tradicional interpretação do Antigo, que este é o tipo do Novo, assim como o Novo é o tipo do Evangelho eterno. Diz: como Cristo, vindo ora, trouxe a realização da lei que apresenta a sombra dos bens futuros, assim, na sua vinda gloriosa, fará o cumprimento e a realização da sua sombra, representada por essa primeira vinda. Pontualiza assim a história da salvação em 3 momentos decisivos, como clara projeção para o momento escatológico, o da derradeira, o da terceira Páscoa.